Olá, crianças, bom dia! Vamos então para mais uma atividade de língua portuguesa. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 17, 18 e a página 19, tá bom? Muito bem. Até a aula passada falamos um pouquinho aí sobre infográfico, não é? O que é um infográfico? É um gênero textual onde nós levamos informações aos nossos leitores através de textos e imagens, tá? Podemos explorar aí, então, figuras, gráficos, tabelas, tá? É uma melhor facilidade ou melhor compreensão do público ao ler, então, o que nós queremos transmitir. Então, as imagens ajudam muito na compreensão desses textos, né? Na compreensão das informações que estamos levando, então, aos nossos leitores, tá? Pode ser explorado, então, em cores, não é? Referente ao assunto, né? Quando falamos lá sobre a água, os infográficos que nós observamos sempre eram um tom de azul, porque o azul representa a cor da água, tá? Construímos o nosso infográfico, né? Vocês fizeram uma pesquisa lá de como nós podemos economizar a água, isso para melhor preservação do meio ambiente. Vocês conseguiram aí explorar o máximo, foi muito bom o trabalho que vocês realizaram. Gostei muito das pesquisas que vocês fizeram também, maneiras aí de economizar água no nosso dia a dia. Tá? Então, fechamos o nosso assunto sobre infográfico. Então, hoje nós vamos iniciar uma atividade aí falando sobre poema visual, tá? Muito bem, o poema visual, ele também tem as mesmas características de um poema comum, na construção de um poema, ou seja, ele possui versos, possui estrofes, pode ter ou não rimas, tá? O poema visual é o quê? E se nós pudéssemos, então, brincar aí, então, com essas palavras, né? Brincar com os versos, brincar com as estrofes. Então, o poema visual nos traz, então, essa novidade, tá? Onde nós podemos escrever um poema, então, numa página branca, né? Podendo aí, então, usar de recursos gráficos, e onde a gente pode brincar com a posição dessas palavras, posições dos versos, tá? Muito bem, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De um poema visual escrito, então, em uma página branca, onde vocês vão observar aí o que diz o poema, como que está, então, a posição dessas palavras, tá? Como estão dispostas aqui na página em branco. Primeiro, eu quero que vocês observem tudo isso aí. Leia o poema e observe a disposição das palavras neste espaço em branco. Muito bem. Enquanto vocês vão analisando o poema, eu vou dizer para vocês aqui que é um poema escrito, então, pelo escritor Paulo Leminski, tá? Quem foi Paulo Leminski? Ele nasceu em Curitiba em 1944, ele foi tradutor, professor, compositor, romancista e poeta. Morreu em 1989 com quase 45 anos. Então ele escreveu este poema aqui que chama Toda Poesia, tá? Nós vamos ler um trecho então do poema que ele escreveu, tá bom? Muito bem, vocês já observaram, enquanto eu dizia para vocês quem foi Paulo Leminski? Então, muito bem, vamos então analisar o poema de Paulo Leminski. O que diz o texto do nosso poema? Lua na água. Alguma lua? Lua alguma? Muito bem. Vocês observaram, então, está falando sobre a lua na água. E o que acontece quando a gente observa a lua na água? É a lua que está na água? Ou a gente consegue observar o reflexo da luz da lua na água? Isso aí, quem respondeu que é o reflexo da luz da lua na água, muito bem. Então é como quem ainda não observou, é como se vocês estivessem à beira de uma piscina ou à beira de um lago, né? E vocês observassem a sua imagem refletida na água. Como que vocês conseguem observar a imagem? Vendo ali, e vocês têm a percepção de ver que a imagem de vocês refletida na água, ela é invertida, tá? Ou seja, vocês observam ali a imagem de vocês, está invertida, está ao contrário do que a posição que vocês estão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que o autor descreveu então aqui, ó, lua na água, invertido. Por quê? Porque é o reflexo da primeira linha.
tá? Estão vendo aqui? É o reflexo do que está escrito aqui, lua na água. É como se essas palavras estivessem então refletidas, tá? Então ela mostra na posição invertida, tá? Vamos aqui à segunda parte do poema. Alguma lua. Vocês estão vendo a palavra aqui, ó, água. Como que ela está disposta aí? Ela também está o quê? De ponta cabeça, está invertida, não é? Água. Então as letras estão invertidas, vocês perceberam? Então é como se estivesse refletindo a palavra água. Lua alguma. Ele então retirou também a mesma forma aqui, algumas letras, né, da palavra alguma e formou a palavra água. Retirou algumas letras da palavra alguma e formou a palavra lua. Também está de forma invertida. Ou seja, as palavras lua e água são as palavras importantes aí do nosso poema. Então ele quis destacar o que o que diz aqui no poema fala então sobre água e sobre a lua, tá? Muito bem. Isso aqui são elementos da natureza. A água e a lua, então ele está falando sobre a água, a lua, sobre a lua na água, ou seja, o reflexo da lua na água. Então o que eu quero mostrar para vocês? O objetivo deste poema, qual foi o objetivo do autor? É mostrar que o poema visual, ele está além das palavras, tá? Por isso ele está escrito então numa página em branco. Vocês estão percebendo que não tem figuras? Então somente mostrar a posição, ele brincou com a posição então das palavras aqui descrita no texto, mostrando então a forma refletida da luz na água, fazendo então o reflexo das palavras logo abaixo, tá? Então essa parte que está descrita aqui é o reflexo do primeiro verso do poema, tá bom? É isso aí que ele mostra para vocês aqui, então. O objetivo do autor é esse, é mostrar que o poema visual está além das palavras, tá? Muito bem. Atividade de hoje, então, vocês vão realizar aqui atividade número 2, número 3, tá? Da página 17, que são informações que vocês vão tirar do próprio poema, tá? Número 2. O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? O que vocês perceberam então diante do que nós comentamos aqui? A disposição das palavras que está no poema de forma invertida, o que ele quer dizer com isso, né? Qual que era o objetivo dele mostrar aqui na questão da disposição das palavras invertidas, tá? Muito bem. O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? Atividade número 3. Atividade número 4 e 5 da página 18 também é relacionado ao poema Lua na Água, tá? Vocês vão reler o trecho novamente aqui que está disposto para vocês lerem, tá bom? Vocês vão ler cada texto aqui e responder as perguntinhas que ele diz aqui, tá bom? Aqui nós temos imagens para vocês observarem também e responder qual das imagens a seguir melhor representa o verso. Qual dessas imagens aqui representa melhor o verso, tá? Atividade número 5. Releia a segunda parte do poema. Aqui a segunda parte do poema já está descrito aqui, tá? E vocês vão fazer o quê? No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? O que o autor quis dizer então, só destacando essas letras na palavra alguma, colocando ela de forma invertida? Não é? Comentamos também no primeiro momento agora da aula, tá? Qual que era a intenção do leitor? Mostrar para vocês aqui qual a palavra que está sendo formada com essas letras que estão invertidas, tá certo? Muito bem. Atividade 6 e atividade 7 é pessoal, tá bom? Número 6. Por qual parte você começou a ler o poema? Qual parte que vocês mais interessaram? O que deixou vocês mais interessados em ler? Por onde vocês começaram primeiro a ler o poema? E o porquê, tá bom? Atividade número 7. Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique. Então, vou mostrar para vocês a segunda e a terceira parte do poema, que ele pergunta, né? Se você começou a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte, prejudicará então o seu entendimento? Prejudicou? Então aqui nós temos a primeira parte do poema, segunda parte do poema e a terceira parte do poema. Então se você começou a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte,
Prejudicou o seu entendimento do poema? Você não conseguiu entender o que diz o poema? É isso que vocês vão responder e vão justificar a sua opinião, tá? Atividade número 8 e número 9 também são relacionadas ao texto, tá certo? Muito bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o contexto que está aqui no quadrinho amarelo. Então está dizendo aqui um pouco sobre o poema visual. Vou ler com vocês e a gente discute, tá? O poema de Levinsky é um poema visual. Os poemas visuais têm como característica um aproveitamento criativo do espaço da página em branco, usando muitas vezes recursos gráficos. Não é que são aquelas palavras em caixa alta, né? Colocando então as palavras invertidas, aquilo tudo ali são recursos gráficos, tá? Utilizando-se das palavras e de tudo que ela pode pronunciar, como som, forma visual, significado, tá? Ou seja, quando nós lemos lá a primeira parte do poema que a gente já viu aqui, ó, Lua na água, que a segunda frase do primeiro verso está escrito então em forma invertida, o que ele está representando? Não é? Comentamos que é o reflexo, ele está refletindo, então mostrando então como que a luz da lua chega até a água, de forma refletida, não é? Então ele deu a entender que essa forma refletida aqui, essa forma invertida, as palavras de ponta cabeça, mostra então a forma do reflexo da lua na água, né? Através da luz da lua, tá bom? Muito bem, então hoje é o tema da aula, poema visual. Realizem as atividades que vocês conseguirem fazer, tá? É uma atividade bem tranquila, vocês vão conseguir realizá-las todas, tá bom? Aguardo vocês então na sala virtual para a gente comentar um pouquinho mais sobre poema visual, tá bom? E se vocês já viram algum poema visual aí nos livrinhos que vocês leem, tá? Traga para nós também, será bem interessante mostrar pra gente, tá certo? Então até a sala virtual. Bons estudos para vocês!